Olá, meu povo, muito boa tarde. Estamos juntos em mais um domingo com cabeça de homem, além do óbvio. E o nosso tema de hoje é o humor masculino. Quero saber de vocês, meninos. Os homens sabem fazer humor melhor que as mulheres? Essa questão das brincadeirinhas que se emendam nas rodas de amigos, uma fala emendando na outra, parecendo que foi tudo combinado. Eu quero saber como é que vocês conseguem fazer isso. Porque a gente não consegue. Bom, meus convidados de hoje são Djalma Margolo, meu companheiro de bancada, terapeuta junguiano, estatístico, escritor, que está sempre aqui com a gente. Fala um alô para todo mundo aí, Didi. Alô, meus amigos. Eu quero também aproveitar o nosso convidado, que depois você vai apresentar. Sim. Não é? Também dar a minha boa tarde ao Carlos, não é? Ao Zé Silva e ao meu amigo Dante. Dante, eu estava inclusive conversando com ele, ele está esperando entrar agosto para poder fazer uma série de coisas, não é? Ele está com projetos que eu achei interessantes. Gente, a gente já começa um programa humor masculino assim, nesse clima de humor. Por isso que eu adoro sempre estar com os meninos, com os rapazes. Por isso que aqui no programa só entra homem. E o meu outro convidado, Gil Vicente Tavares, diretor, dramaturgo, escritor, que está aqui com a gente, bombando pela primeira vez no programa. Dá um alô aí pra todo mundo, Gil. Pois é, boa tarde. Vamos aí conversar um pouquinho sobre humor, amor e outras coisas, né? Enfim. Então eu vou começar com você que está estreando no programa. Pronto. O que é que você acha do humor masculino? O humor masculino é diferente do humor feminino? Tem uma questão, eu acho que a gente vive numa sociedade, isso é muito evidente, numa sociedade muito machista, né? E quando eu falo sociedade machista, não é essa discussão chata, que inclusive as feministas muitas vezes colocam de forma rasteira. Quando eu falo sociedade machista, é porque a gente tem certos cânones que precisam ser respeitados. Então, assim, a mulher muitas vezes talvez não desenvolva tanto o humor quanto o homem, porque talvez não seja interessante para ela, porque ela tem que ser a boa moça, porque ela não pode se mostrar demais, porque ela vai aparecer como uma mulher descarada, uma mulher que não se respeita. Então, assim, eu acho que são pequenas questões, e isso começa com a própria mãe, né? Eu acho que um dos grandes males da sociedade se chama a criação materna, porque é a mãe que bota na cabeça das filhas todo esse pensamento machista, que tem a ver com todas as questões até sexuais, de tudo isso. Há uma coisa meio travada em relação à mulher. Agora, graças a Deus, hoje em dia, eu vivo num ambiente, né, que o teatro toma boa parte da minha vida, onde acho que 40% das pessoas que andam comigo são mulheres, os outros 40% são gays e os outros 20% ainda não sabem se são mulheres ou gays. Okay. Então, assim, eu tenho uma relação diferente, porque as mulheres nesse meio, elas já têm a cabeça muito mais aberta, então acaba que tem piadas que são muito próximas. E tem o outro lado também, que esse humor masculino que a gente tanto fala, tanto discute, muitas vezes eu acho muito chato, porque também é um humor que parte da questão machista ou homofóbica. A gente sempre tá ou sacaneando com a coisa da homossexualidade alheia, brincando que o outro é gay, alguma coisa, ou se não, esculhambando com as mulheres, falando que a mulher é burra, a mulher é isso, a mulher é aquilo outro e tal. E às vezes esse humor, eu sempre gosto do humor que fuja um pouco desses caminhos óbvios que se repetem nos programas humorísticos, nas mesas de bar e coisas desse tipo. Interessante. Eu vou trazer, eu estava até numa mesa de amigos. Meninos, obrigada, sexta-feira. Nosso encontro foi ótimo. Barbosa, Moraes, Augusto Graça, Dimitri, Cláudio, foi ótimo. De vez em quando eu encontro as sextas-feiras com um grupo, só tem homens. E eu falo assim, acho que eu sou a mascote. Eles me dão permissão para de vez em quando eu estar entre eles. E aí eu fico dizendo que eu faço minha pesquisa de campo. E uma das preocupações que sempre entra, que eu falo assim, por que sempre nas brincadeiras dos homens tem essa questão da homossexualidade, homofetividade? Mas isso vai ser um tema que vai ficar para depois, senão a gente só vai falar sobre isso hoje. Meu povo, boa tarde ao meu público todo. Obrigada por estar com a gente todo domingo. Liguem pra gente no 3505-5000, 3505-5000. Anotem aí, meninos. Quero saber de vocês. O humor pode ser uma estratégia de conquista masculina? E se vocês acham também que o homem é mais bem-humorado que as mulheres? Quero ouvir, não precisa se identificar. Pode entrar como anônimo para não ter problema dentro de casa, viu? 3505-5000. Ou vocês podem mandar sua mensagem pra gente pelo portal metro1.com.br, que do lado direito da tela tem um íconezinho para você ouvir também a rádio digitalmente, ou mandar sua mensagem aqui pro estúdio, que entra na mesma hora, ou na nossa página do Facebook, que é o Cabeça de Homem. Didi, os homens são mais bem-humorados que as mulheres?
Veja bem, o problema do humor aí que nós estamos tratando é aquele da relação entre homens. Ok. Não é? Porque as mulheres têm o seu bom humor normal e etc. na sua vida de relação. Não como os homens têm. Concordo, inclusive, com o Gil quando ele diz que a mulher é normalmente educada, culturalmente educada, para manter uma conduta social onde ela apareça como uma mulher honesta. Não é? Como uma mulher... Qual o significado de mulher honesta aqui? Como uma mulher que ela tem uma postura, que está no salto, sempre se mantém educada, etc. E que isso vem de longas datas, né? Agora, o humor masculino, ele tem uma origem muito interessante, nós vamos conversando sobre isso no carro. Isso vem da pré-história. Os homens, quando saíam para caçar, estavam todos juntos, todo mundo junto. E claro que um começa a brincar. É o problema do xiste um com o outro. Não é? Chama apenas a atenção, o Gil estava falando no problema do humor machista, mas é um humor que acontece, inclusive, no caso dos gays, entre eles próprios. Eu tenho vários amigos gays, e o que é que acontece? Esses amigos gays, olha, o que eles escracham um com o outro, chamando um de bicha, de trixa, de não sei o que lá, é aquela brincadeira. E os homens fazem também isso, como fazem um com o outro também, dentro daquilo que é específico de cada um, se é feio, se é bonito, se é alto, se é baixo, não é? E etc. Então, o humor entre o homem, eu acho que serve muito para diminuir tensões. Porque normalmente as mulheres, como não têm esse humor, elas têm uma tensão entre elas muito grande, de um modo geral. Uma rivalidade entre elas. Tem determinadas brincadeiras que a gente nem pode fazer entre si. Mas eu acho interessante isso que você fala, porque assim, o homem tem uma coisa muito relaxada. Isso. Ele se permite a esculhambação, assim. Uhum. Então, quer dizer, seja homem com homem, gay com gay, gay com homem, a gente brinca, eu faço brincadeiras homofóbicas com meus amigos gays, e é tudo elevado de uma naturalidade. A gente dá risada com isso, com esse humor mais perverso e tal, de uma forma leve. Geralmente as mulheres não recebem muito bem isso. Se você faz uma piada machista com a mulher, por mais feminista que você seja, por mais que você seja um cara super liberal, as mulheres geralmente fecham a cara, não gostam, acham que estão sendo atingidas, e o homem é um pouco mais esculhambado, mais relaxado em relação a isso. Talvez ele tenha menos dificuldade de lidar com as suas realidades. Mas vamos ouvir Herbert do Nordeste de Amaralina na linha 3. Olá, Herbert. Olá, bom dia. Boa tarde. A gente não almoçou ainda, fala bom dia, não é isso? É verdade, né? Diga! Eu gosto muito do seu programa, acompanho a Rádio Metrópolis, você realmente, ao domingo aí, trabalhando, é um espetáculo. Obrigada. Quanto ao tema de hoje, eu acho interessante essa abordagem que o dramaturgo fez aí, inclusive eu quero até... Gil Vicente, né? Eu trabalho com teatro também no grupo Perspectiva e Movimento. E estou convidando a todos aí para final de setembro e começo de outubro. Xisto Bahia e Teatro Jorge Amado. E é realmente isso. As mães reprimem as meninas. As meninas, porque não pode isso, tem que comportar assim, porque a criatura não pode brincar, não pode ser descontraída, porque é puta, vagabundo e tal. Ele tá todo certo na abordagem que ele fez aí. Achei muito interessante. Ok, muito obrigada pela sua participação. Só vou pedir ao povo que na hora de participar, ainda é meio-dia, vamos falar algumas palavras com mais moderação, de repente PU e o resto. Aqui é um programa para maiores e para menores, mas também para família. Mas em virtude do horário, podemos falar tudo. Mas vamos só, enfim, ver aí a forma melhor de falar para que ninguém se Usemos eufemismo. Pronto, adoro. Tá vendo, rapaz? Vocês mulher sabem. Da vida. Mulher de vida ali, mulher de vida fácil. Pois é. Mas, obrigada. É isso mesmo. A gente sempre bate aqui um ponto no programa, que é justamente sobre a criação dos filhos homens e mulheres, que são diferentes. Enquanto as mulheres também reclamam muito do comportamento masculino, mas as mães continuam criando os filhos dentro dos mesmos costumes. Outro dia eu fiz um programa aqui que foi interessante, estava de Djalma e tinha uma pessoa da minha equipe, 50 anos de diferença. Esse simples hiato, 54 anos de diferença. Simplesmente os dois, filhos de mães únicas, filhos únicos, filhos de mães únicas não, filhos únicos e criados, claro. Sim, criados da mesma forma e com a diferença de 50 anos, gente, o pensamento e o comportamento iguais. E eu fico dizendo, gente, isso aqui é um fiel retrato e a ficha só caiu aqui na hora. Que se a gente não fizer nada para mudar, daqui a 50 anos vai estar tudo igual. Então a mudança começa da gente, ou seja, as mulheres realmente precisam dar mais liberdade às outras mulheres
porque nós somos as primeiras a criticar umas às outras, tá? Para que a gente tenha o quê? A gente receba como se fosse o quê? A autorização e se autorize para ser a gente mesmo, sem estar preocupado muito com o que o outro fala, com o que o outro pensa. Eu acho, se a gente perceber, existem mais homens fazendo stand-up comedy e humoristas homens profissionalmente do que mulheres. E eu acho que isso realmente se deve a essa questão cultural da repressão da mulher, de como o Gil bem colocou na primeira fala dele, que é isso uma mulher direita não faz, isso pode, isso não pode, enquanto pro homem é só assim, meu filho, aqui não é lugar. Mas não diz que tá errado. Já pra mulher, isso não é coisa de uma mulher direita, olha lá o que você fala. Você se lembra bem de Dercy Gonçalves? Dercy Gonçalves escandalizava, o pessoal ficava escandalizado por isso. E eu vi aquele Diálogos da Vagina, não é? Maravilhoso. Uma mulher fazendo, maravilhoso. Eu vi com o Zezé Palestra. Que impactava justamente porque não é comum. Pois é, a questão da mulher escrachada. Aí eu já vou perguntar, meninos, vocês gostam ou não de mulher escrachada? Não é brincalhona não, é escrachada. Vamos falar com Renato Ramos de Pernambués na linha 2. Olá, Renato. Bom dia a todos, bom domingo antecipado aí para todos, para toda a equipe aí. Obrigada, para você também. Metaforicamente falando, por causa do horário, eu queria saber quando é que o inferno de Dante começa de forma picante, quando a diferença de julho entra agosto. Não dá pra fazer uma brincadeira, um tema masculino sem isso. Olha, gente, meninos, eu sinceramente eu quero saber, porque assim, eu sou uma observadora do comportamento e adoro observar o comportamento de vocês. E é interessante porque quando você vê uma roda de homens, e aí você vai se aproximando, mas eles não viram você, tá ali aquela brincadeira fluindo. E é impressionante, vocês vão emendando uma fala na outra, parecendo que foi combinado, não deu nem tempo de pensar. É uma rapidez, vem pá, 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 pá. E eu fico olhando aquilo, encantada, e fico, pô, como é que eles conseguem? E você se acaba de rir. E isso já é uma cultura, nós já temos desde pequeno. Menino, nós crescemos ouvindo. Eu acho que vira um hábito, porque vai se desenvolvendo, mas é automático. É uma cultura já, praticamente. Bom, vocês já imaginaram, por exemplo, eu estava falando, botei no Facebook, aquela cultura castrense. Tá. Não sei se todo mundo entendeu, não é de castrar ninguém, pelo amor de Deus. É de exército, é de quartel, não é? Aquela tensão de guerra, você com a vida em jogo sempre. E também camaradas que estão sempre com a raiva, dentro de si, não é? Com a agressividade. Se eles não brincassem e não diminuíssem a tensão, você imaginou que era um crime atrás do outro? Se não se permitisse isso? Não é? Nós temos determinadas posturas sociais que servem para dar vazão. Por exemplo, o dançar antigamente. O homem não podia tocar na mulher, mas na hora de dançar podia. Pegava até a mulher do outro para dançar, isso é permitido socialmente. Ou seja, a própria sociedade cria mecanismos sociais e psicológicos onde se pode extravasar de alguma maneira aquilo que é reprimido, não é? Olha pra aqui. Já recebi uma mensagem de João. O pastor pediu para as pessoas levarem os seus problemas para a igreja e esse irmão levou a mulher dele. Meninos, vocês não tem jeito. Independente dessa coisa de que as mulheres, elas... uma coisa é a gente não ter, digamos assim, a permissão social para. Outra coisa é a gente não saber. A gente pode apenas, digamos assim, se castrar um pouco mais. Mas na sua opinião, e você que é dramaturgo, que gosta dessa coisa da comédia e que convive com digamos assim, no próprio contexto da arte, você tem uma permissividade maior e uma liberação também maior de ser você. Uhum. Você acha que as mulheres, elas sabem fazer humor como os homens? A gente tem uma coisa que é... Pra mim, o grande humor é aquele humor que ri de si mesmo. Tá. Então, naturalmente, quando você vai rir de si mesmo, uma mulher ri de si mesma e um homem ri de si mesmo, então isso já faz uma diferença. Sim, sim. Eu até tenho no Facebook, eu tenho umas 2, 3 amigas que eu sou fã, assim. É engraçado até porque minha namorada às vezes não acha graça nenhuma nas postagens dessas meninas. E eu morro de rir, porque elas riem delas mesmas, sacaneiam com elas mesmas, com os defeitos delas e assim... Eu acho que esse pra mim é o grande humor, por isso que me incomoda muito programas humorísticos, até stand-up, por exemplo, esse negócio de essas comédias em pé, eu acho um porre, porque sempre, a maioria absoluta das vezes, você tá mexendo com o outro, então você tá sacaneando com a bicha, com o preto, com o pobre, com a mulher, é sempre o outro que você tá sacaneando. Eu gosto desse humor que fala de si mesmo. E aí quando você vai falar de si mesmo, eu acho que qualquer pessoa é capaz, não consigo ver uma diferença de gênero,
que modifique isso. Tá. Agora, é aquela velha história, é um pouco chato, eu me repito um pouco nisso, mas assim, existe uma questão histórica que é inegável. Você pega, por exemplo, será que as mulheres não têm talento para compor sinfonias como os homens? É uma pergunta complexa, porque ao longo da história da humanidade não foi dada às mulheres a possibilidade de estudar, a capacidade, culturalmente, elas poderem se debruçar sobre a música sinfônica para escrever um concerto, uma sinfonia. Então, será que realmente elas não têm talento para isso? Ou se porque ao longo da história as mulheres eram muito mais lindas, a mulher tocando um violinozinho e não compondo? Não sendo uma compositora de música clássica. Hoje em dia até tem duas russas, que eu até esqueci, Galina, não sei o que lá, outra lá, que são duas grandes compositoras, mas assim, é mais difícil. E eu fui para uma coisa bastante erudita, para mostrar que às vezes culturalmente não há esse preparo. Então será que esses stand-up e tal, há quanto tempo que a mulher pôde começar a rir de si mesma? Isso. Entendeu? A gente tem nas comédias, desde da Grécia Antiga, 4.500 anos antes de Cristo, só homem os homens já riam de si mesmo em comédias. Inclusive no próprio teatro, na Grécia, os homens faziam o papel de mulher. As mulheres não atuavam. Acho que só no século XV, XVI, sei lá, XVII, não vou lembrar agora, historicamente, é que as mulheres puderam começar a fazer teatro na Inglaterra. Sei lá, tem muito pouco tempo. Então você começa a perceber historicamente, entendeu? Que é um peso muito grande histórico que tem por trás disso. Então, vai saber. De repente, a mulher realmente não tem tanto talento quanto o homem para o humor. Mas a gente não pode julgar essas questões com essa discrepância imensa cultural que existe nas tradições masculina e feminina. Eu quero trazer justamente essas falas para as pessoas perceberem que às vezes a gente não faz por uma questão cultural e de costume, mas não porque é errado, não porque é depreciativo. E é justamente uma forma da gente trazer essa discussão aqui para exercitar um novo olhar e até dar uma permissão, digamos assim, não ficar com esse olhar crítico e crítico negativo para a mulher que se permite se liberar mais porque ela sente aquela necessidade ou porque tem vontade, ou porque aquilo faz ela feliz, porque aquilo faz ela rir. Então é até a gente trazer algumas questões para tentar conscientizar as pessoas, a sociedade, que através de um veículo de comunicação de massa, de a gente, da própria mulher, primeiro se dar permissão. 2, das mulheres darem permissões às outras. 3, da gente mudar a educação dos nossos filhos, homens e mulheres, sem tanta discriminação. E 4, a gente vê realmente trazer essas questões todas à tona para ver qual é o melhor caminho, ou, independente de eu ter feito isso até agora, eu julgo hoje, reavaliando que é o melhor caminho, avalio o que é certo e o que é errado, vamos sair do é certo ou errado. E vamos entrar naquela coisa do o que é bom para mim, o que me faz feliz e o que não me faz feliz, desde que, lógico, não violente, eu não fira o direito de ninguém. Olha, e você observa, na fala de Gil tem algo muito ali, como ele é do ramo, pode ver bem isso. Antigamente, inclusive, para a mulher entrar no ramo artístico, ela era considerada, muitas vezes, uma mulher de vida fácil. Nilda Spencer tinha uma carteira de prostituta. A mesma carteira que a prostituta tinha, ela tinha também como atriz. Ou seja, no caso também que você falou da música clássica, o que é que havia tradição? Sempre eram maestros. Você tem maestrina, mas nunca tivemos, assim, grandes projeções como os homens tiveram, né? Os compositores de óperas e etc. Mas, particularmente, eu acredito que a mulher tem tanto talento quanto o homem, porque, inclusive, quando ela se propõe a fazer, ela faz bem, e faz muito bem, tá? Nós estamos falando de humor aqui, o Diálogo da Vagina, para mim, é um clássico. É excelente. É? Tive a sorte de ver com o Zezé Palestra. E nós temos, inclusive, comediantes americanas que são notáveis. Nós tivemos, inclusive, aqui no Brasil, só que nunca tiveram uma projeção tão grande quanto nós temos com o Chico Anísio, com o Jô Soares e etc, não é? Mas que elas são boas no teatro, e eu já vi várias vezes isso, são excelentes, não é? Agora, o homem criou uma condição machista muito grande, onde ele sempre se permitiu e ele sempre bloqueou que a mulher viesse. Eu acho que talvez com medo da mulher, porque o homem sempre teve medo da mulher, isso é efetivo. Desde a pré-história, quando a mulher paria, ele não sabia por que paria. Não é porque ele não fazia ligação. Se a gente teve uma transa hoje e nasce daqui a 9 meses, como é que a gente sabe que a causa fomos nós? Então fica um hiato muito grande. E o homem sempre teve, a mulher paria, a mulher tinha menstruação todo mês, não morria nunca. Então... É um bicho estranho, é um bicho estranho. Pô. O homem tinha medo, sempre teve. É um bicho estranho, mas vocês já estão entendendo melhor a gente, conhecendo melhor a gente. Mas eu digo como Didi, tá certo? Entendi. É um bicho bom. Melhor com ele, né, Djalma? É verdade. E vem cá, Gil, você acha, na sua opinião, que o humor é uma boa estratégia de conquista masculina? Tipo assim, uma forma de chegar?
ou de afastar. Eu geralmente, quando eu tento conquistar, eu sempre tento conquistar através do humor. Tá. Mas aí quando eu vejo que o outro lado não está reagindo bem, primeiro já me afasta, porque se eu tô tentando paquerar uma pessoa que não tem bom humor, pra mim já não me interessa tanto, porque eu vivo à base do bom humor, e todas as minhas companhias ao meu lado são todas muito bem-humoradas. E segundo, que isso pode afastar, mas geralmente eu uso a tática do humor pra conquistar. E assim, eu faço tudo na minha vida com muito humor. Uhum. Entendeu? Eu dirijo um espetáculo, minhas peças que eu escrevo, por mais que sejam peças, agora eu estou ensaiando uma peça que é sobre a vida do Marquês de Sade, né? Uau! Quando estiver pronta, você vai vir aqui. Inclusive, eu já estou... Se Salvador fosse um lugar sério, eu sei que eu sofreria processos, mas aqui é tudo tão esculhambado que nem isso vai correr o risco, graças a Deus. Até é ruim, né? Porque sofrer um processo é ótimo que você fica famoso, né? Mas enfim, é uma peça que vai mexer com questões de religião, de poder, de sexualidade, de forma bem braba, assim mesmo. Tá. Mas é um texto que é todo permeado por humor. Eu não consigo escrever sem humor, eu não consigo... e me interessa muito. E tem uma coisa muito curiosa, Djalma, sobre essa questão do homem, que aí também eu volto a dizer, não vou dizer que é regra, que é isso, que é aquilo outro, mas, por exemplo, a gente tem uma capacidade de ser besta muito mais do que as mulheres. De ser criança, de deixar exato. A criança fluir. Então, assim, as minhas saídas com os caras mais famosos que eu já conheci na minha vida, as pessoas ilustres. Recentemente, por exemplo, eu sou muito amigo de Carlos Prazeres, que é o atual regente da Orquestra Sinfônica da Bahia, e inclusive eu vou encontrar com ele agora, a gente vai tomar um banho de mar depois daqui, mandar um abraço para ele até. E vez por outra ele me pede ajuda. Gil, veio um cara aqui pra tocar piano, tocar um violino aqui com a orquestra. Esse cara é todo sisudo, todo fechado, me ajude aí, saia comigo pra me livrar dessa. E é engraçado. Leveza. Mas é engraçado que ao final da noite acaba que esse cara tá contando as piadas mais bestas do mundo. A gente falando um bocado de bobagem, às vezes aquele cara sisudo que você pensa que é super sério, porque assim, e nós homens temos essa capacidade, não sei porquê, de falar mais bobagem, de rir de bobagem, de rir de coisas bobas, sabe aquela coisa de escorregar na casca de banana? É isso mesmo, as brincadeiras masculinas, geralmente a mulher fica de fora. Vocês têm muito essa coisa lúdica, que é como se fossem as brincadeiras da criança mesmo, do menino que não cresceu, ou do menino. Do menino, E vocês sempre nas brincadeiras estão resgatando a isso. Trocadilho, por exemplo. Eu sou o rei do trocadilho. Adoro fazer trocadilho. Os homens geralmente dão risada, as mulheres reviram o olho, acham que eu sou um abestalhado por estar fazendo um trocadilho. Olha, é engraçado. Olha, deram risada ali atrás, viu? Eu também. Tô aqui fazendo a nossa... Não é minha culpa, mas nos reconhecendo enquanto outro gênero. A mulher tem isso, a gente olha para o homem, para as brincadeiras e fala assim, ai, mas que brincadeiras bobas. Bobas, pois é. Mas nessa brincadeira boba, vocês se divertem, a gente fica de fora olhando, mas é tanta risada. O Maiara, eu estava falando isso, muitas vezes nós nos surpreendemos com pessoas que não esperávamos, né? Como já dizia o Barão de Tararé, de onde menos se espera é que não sai nada, né? Eu estava uma vez fazendo uma palestra num lugar e tinha um senhor, em São Paulo, no domingo, de paletó e gravata. Aí o camarada chegou para mim e disse, Djalma, no final de tudo, né? Bem sério, você sabe por que foi que Simão Pedro negou Jesus 3 vezes? Eu disse, não. Ele disse, de raiva. Eu disse, como de raiva? Ele disse, porque curou a sogra dele. Eu nunca esperava, eu dei risada, que eu quase molho as calças. Mas essas besteiras, isso que eu falo, eu já tive a oportunidade, por questões de trabalho, de conviver sair para jantar, ou dirigir, ou estar no mesmo ambiente de pessoas altamente famosas, aqueles assim, famosos mundialmente, por algum motivo que seja e tal. E ao lado dessas pessoas, eu acho que eu falei as maiores bobagens da minha vida. E essas pessoas também. Então, quer dizer, há um relaxamento, e geralmente tem isso com os homens. Isso. As mulheres têm uma certa castração com esse lado bobão do homem, que a gente morre de rir e tal. O menino que não, o Peter Pan. Exato. De vez em quando o puer eterno. Ou seja, o humor, ele serve também como uma quebra de gelo, e que a gente tá ali dentro, às vezes, de papéis que são os nossos papéis profissionais mais formais. Isso. E que na hora que tem essa quebra, a pessoa relaxa, é como se fosse começando a dar permissão para ela sair do papel e... Você é aqui o que eu sou, você é o que eu quiser, vou relaxar, vou brincar, vou me permitir. Foi legal isso, gostei. Pessoal, ligue pra gente, o Cabeça de Homem de hoje, além do óbvio, pra quem ligou, o rádio agora é humor masculino. Meninos, quero saber de vocês. O humor pode ser uma boa estratégia de conquista masculina? Vocês já usaram do humor alguma vez para
conquistar a sua parceira ou parceiro, liguem pra gente, queremos saber. 35055000, 35055000, ou mandem sua mensagem pra gente pelo portal metro1.com.br ou pela nossa página no Facebook, Cabeça de Homem. Djalma, vamos ouvir. Leandro Lima falou aqui com relação à questão se o humor pode ser uma estratégia de conquista masculina. Ele falou, acho que não. Geralmente o tipo humorista é tratado como cara para fazer rir e não para se relacionar. Regras têm exceção. Com o costume de ser o cara das piadas da turma, todo mundo se lembra de vocês pelo humor. Não se lembra que ali tem um cara com necessidades afetivas, emocionais e sexuais. Com o tempo, elas até pensam que você tem a obrigação de fazê-los rir, achando interessante apenas por isso. Já o Urivan colocou aqui, um toque de humor não faz mal a ninguém, na medida certa. Pois, deixa eu só trazer um dado rapidinho, antes de atender o ouvinte que está na linha. A gente fez uma pesquisa, tem uma universidade na Grã-Bretanha, que agora eu não lembro o nome, e que fez uma pesquisa com um grupo de mulheres para tentar saber se realmente o humor atraía as mulheres ou não, o bom humor, né? Não aquela coisa do humor escrachado. E aí a forma como eles conduziram a pesquisa foi em cima sempre de fotos de homens ou cenas com homens bem-humorados e homens mal-humorados. Era a linha tênue, era o fio condutor, digamos assim, dos vários tipos de homens. E todas elas optaram, quer dizer, a maior parte delas optou pelos homens de bom humor. E aí, o que eu achei interessante, elas associaram o bom humor não só à questão da inteligência, mas isso as mulheres falam, o cara que é inteligente, que sabe chegar numa brincadeirinha, etc., a gente já relaxa mais e fala, bem-humorado. Mas associaram o humor à honestidade. Ou seja, olha o que tá, pra mim, isso foi uma surpresa. Porque a inteligência, a gente fala, o cara é inteligente, não é bobo, já sabe chegando, você faz uma gracinha, solta alguma coisa engraçada. A depender de como a mulher riu, o outro lá, só na lábia. A depender de como a mulher ri ou reage, você já sabe se para, se avança ou... Vou tentar mais uma. Peraí, Di, que eu passo pra você, mas deixa eu falar com o Júlio César de Mata Escura na linha 3. Olá, Júlio. Alô, bom dia. Bom dia. Rapaz, eu sou fã desse programa seu. Todo domingo eu tô curtindo. Que bom. Quando eu tô em casa, eu tô curtindo. Quando eu tô trabalhando, como hoje mesmo eu tô aqui trabalhando, tô aqui com rádio curtindo. E agradecemos. Isso, eu fico satisfeito de ver sua voz todo domingo. Diga, você já usou o humor alguma vez pra conquistar alguém? Rapaz, sempre eu uso, porque eu sou uma pessoa assim que eu tô sempre rindo, né? E as pessoas me chamam até de palhaço, que eu rio demais, brinco muito dentro de casa. Agora, no caso, é a minha mulher mais fechada. Ih, menino, e como é que você administra isso? Rapaz, é brincando, né? Brincando, conversando, e às vezes eu fico dançando na frente dela, às vezes, mesmo assim, pra ver se ela consegue rir, mas não consegue. Eu acho que a mulher, ela de nascença mesmo, é fechada mesmo. Olha, eu só ando rindo, mas a mulher, eu não sei. Tem gente que tem um humor mais cerrado, né? A cara mais fechada. Vai ver porque é pelo histórico, né? A gente não sabe como foi o histórico lá da infância dessas pessoas, a realidade que cada uma viveu. Essa mulher sofreu. Mas eu fico feliz, porque assim, você leva com humor e... você não se deixa, digamos assim, ou evita tentar se deixar levar pelo humor dela, diferente do seu, e tenta levar o bom humor para a vida dela. Isso é legal. E a gente está com mais um ouvinte na linha, e depois de ouvir Zé Fernando, meu amigo de Camaçari, na linha 2, a gente vai para os intervalos comerciais. Olá, Zé. Boa tarde, minha jovem, nosso anjo. Como vai? Tudo jóia? Tudo bem. O nosso amigo Djalma aí, né? Pois é, Didi tá aqui. Oi, amigo, boa tarde. Eu estou me ouvindo também, Djalma, porque você nos ensina aí, tá nos ensinando aí, sempre ensinando a nossa comunidade baiana. Pois eu estou hoje com 2 profs aqui, professores de primeira. O nosso grande artista aí, eu tô ouvindo aí. Gil Vicente. Nosso amigo aí, né? O convidado de hoje. Pois é, Zé, me diga aí, você já usou o humor para conquistar alguém? Quero saber. O humor é fundamental, Maiara. Inclusive, é através do sorriso que simboliza o bom humor. Agora, um sorriso sincero, porque aquele que sabe sorrir, ele vai transmitir força, alegria e paz para o seu próximo. Principalmente nós, homens, que vamos conquistar uma mulher, ela quer ver um sorriso. Primeiro iniciar a conquista com um sorriso. Entendeu? Uhum. Eu acho fundamental. Agora, que me perdoe as mulheres, elas me perdoem eu dizer, porque ela tem a compensação, ela é recompensada, porque quando estão em turma, quando ela está em grupo,
ela fofoca bastante. São grandes fofoqueiras, viu? E vem cá, Zé, você gosta de mulher, se é uma mulher assim, bem, não só bem humorada, mas bem escrachada, desce em cima de você. Você acha que mulher assim, ela atrai ou ela repele o homem? Olha, veja bem, porque o homem, nós temos o instinto, né? Por instinto animalesco, porque a gente pensa logo no sexo. Esse tipo de mulher você pega. Todo homem quer, porque ele acha que ele vai usar. É uma mulher que vai ser usada, entendeu, Mayara? Eu penso assim, me perdoe, muitas, não são todas. Você entendeu? Porque eu acho que a iniciativa da mulher é importante, principalmente para os homens que são tímidos. Que Sim. eu também sou tímido, entendeu, filha? Eu sou tímido. Uma mulher bonita, uma mulher sensual, que se aproxime de mim e venha me conquistar, pra mim é fantástico, viu? Zé, obrigada, bom domingo. Só pra terminar aqui, porque se ele falou em fofoca, né, e diz que tem uma história de que chegaram para o Gago e perguntaram assim: Gago, você gosta de fofoca? Aí ele falou: não, eu gosto de pinguim. Vamos aos intervalos comerciais, voltamos já já. Olá, meu povo, estamos de volta com Cabeça de Homem Além do Óbvio, e o nosso tema de hoje é o humor masculino. Meus convidados são Djalma Argolo, terapeuta junguiano, estatístico, escritor, e Gil Vicente Tavares, diretor, dramaturgo, também escritor, professor e um monte de outras coisas. Mas já vamos começar com Gabriel da Barra na linha 2, que já estava nos esperando antes dos intervalos. Olá, Gabriel. Tudo bom? Tudo jóia, melhor agora. Diga, meu filho. Olha só, ainda está no tema sobre conquista masculina. Sim, você usa o humor para conquistar? Bom, o humor masculino é sim muito importante para a conquista, até porque qual a mulher que se sente atraída por um homem de baixa autoestima, né? Inclusive, se uma mulher se sente atraída por um homem de baixa autoestima, é porque os dois já têm uma conexão espiritual ali forte, né? Ok. Deixa eu encontrar mais um texto aqui. Você já usou humor para conquistar e quero saber, já foi conquistado por uma mulher bem-humorada? Bom, na verdade eu não sou muito bom nessa coisa de conquista, não. Então, meninas, olha, ele já disse, tome a iniciativa. Para homens mais tímidos, ter uma mulher com mais iniciativa é uma ótima estratégia. Obrigada, Gabriel, pela sua participação. Vamos lá. Eu estava aqui conversando com o Gil agora no horário do intervalo, e ele tem uma amiga que ele fala que ele ri muito dela, porque ela ri de si mesma e faz piadinhas. E estava me mostrando aqui algumas coisas. Vai lá, Gil. Não, a gente tem que dividir essas pérolas, porque a mulher tem humor. Uma das últimas postagens dela fala assim: eu não paro de tossir há 2 dias, mas como tudo na vida é questão de oportunidade, aproveito as tossidas para contrair a pelvis e praticar pompoarismo. Olha aí, tá vendo? Essa daí, outra. pai. Essa. É porque ela acordou hoje e botou assim: adivinha quem participou da meia maratona do Rio hoje, correu 21 quilômetros com muita raça? Isso mesmo, um monte de gente. Beijo. Uma mulher com senso de humor. E uma mulher com senso de humor que eu conheço, a Tati Nunes, amiga de Dan, que eu me acabo de rir com Tati. Tati, vou mandar beijos e beijos pra você, porque você é muito legal, muito engraçada, e é um prazer sair e estar com você. Djalma, vamos lá. Você já usou o bom humor para conquistar alguém, Didi? Muito. Muito. Porque justamente, em vez de ir lá e cantar, começa com brincadeirinha, quando pensa que não, fica uma coisa séria. O quê? Tá pensando o quê? Agora, tudo bem, como o Gil falou, se a gente fica como palhaço da turma, não. Tem que ser objetivo. Inclusive fazer a brincadeira com duplo sentido, porque a mulher entende, compreendeu? E se ela entrar no jogo, beleza, aí já tá pronto. Eu estava lá, ó. Você não está fazendo nada, você também. Essa coisa do homem escrachado, o que é que eu percebo? Que se você tem um homem escrachado num grupo de amigos, tipo assim, ele tem um determinado status para aquele grupo de amigos. E os amigos gostam, porque é aquela coisa de fazer rir, ele agrega, enfim, sobretudo se tiver pessoas mais tímidas. Mas se for esse mesmo cara escrachado num grupo de mulheres, o efeito não dá. Bem diferente. Não dá. Depende do grupo de mulheres também, né? Porque aí a gente tem que começar a pensar nas nossas... Fazendo a relativização, não é? Até porque tem questões culturais que envolvem. Por exemplo, eu sou muito piadista, eu gosto de chegar em lojas, às vezes, e fazer umas piadas e tal. E eu já passei muita vergonha fora de Salvador.
às vezes em Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, que às vezes eu fazia uma piada, a mulher ficava olhando pra minha cara, tipo assim, você tá querendo dizer o que com isso? Ah, meu Deus. Olha, esse problema cultural de nós estarmos na nossa cultura baiana é muito sério. Você já chegou em São Paulo e pediu pão com aceitinho em alguma padaria? Pois Gil? Então eu vou pegar esse gancho. Meninos, como é lidar com mau humor feminino? Enfim, TPM? Um ouvinte entrou nesse... Por que mau humor é associado a TPM? Mau humor feminino ainda tem isso. A mulher pode ser mal-humorada não por ter TPM, mas por ser mal-humorada. Mas por que isso, Djalma? Mas ser uma bruxa, Não. Eu quero saber por que o mau humor feminino é associado a TPM, que um monte de homem, quando a gente fala de mau humor, fala assim, TPM. Eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, existe uma expressão que só depois de muito tempo eu descobri o sentido dela, que é enfesado. Fulano é enfesado. A pessoa tá enfesada porque tá cheia de fezes. Então fica de mau humor porque tá cheia de fezes, tá doida pra evacuar o seu, né? Porque na verdade... dentro. Então uma mulher com TPM, ela também Gil, tá ali... Isso tá muito... Quando eu falo no enfesado, é um problema do indivíduo ter uma constipação intestinal. Também. Ele está com um problema, não está conseguindo fazer. Então ele está cheio até aqui e ele não tem humor nessa hora. Ele fica muito langado. Agora, quando a mulher ser assim, ou o homem ser assim, é uma questão psicológica. Não são todos assim. Mas tem pessoas que são realmente... tem problema no fígado, como se dizia antigamente. Sim. Não é? E aí não aguenta brincadeira, pessoa chata, cobradora. Mas não é todo mundo, é porque a mulher geralmente fica num estado, às vezes sente cólica, começa a inchar, e aparece espinha, então isso pode gerar um mau humor. Então, agora também, Gil, muitas estão entrando nessa para se aproveitar, viu? Não, aí eu não tenho paciência não. Diz que a mulher fica mais sensível, eu até entendo isso. Eu também entendo. Mas não tenho paciência para você usar a TPM para poder justificar qualquer coisa aí, não. Mas não precisa ser chata, não é? Não precisa, não precisa. Mas eu quero que vocês me digam uma coisa, mas antes eu vou ler aqui uma mensagem de Crisanto. Eu achei importante. Humor não é gaiatice, não. Uma coisa é humor. Outra coisa é ser piadista ou aquela coisa, por isso que eu falei, ser escrachado, etc. O humor pode e deve coexistir com compromisso, com honra, enfim, bons valores de caráter. O humor neste contexto só ajuda em tudo, concordo. Porque assim, outro dia eu brinco muito com o Dante. Dante é muito pirracento. Eu não sou tão pirracenta, mas eu sou brincalhona. Aí eu fico tentando imitar ele, só que na hora que eu vou imitar ele, eu começo a rir antes, ele já sabe o que vem de lá. Eu kkkk. Só que aí às vezes eu consigo imitar, às vezes vai pela metade, a gente começa a rir. E essa coisa é a questão do humor, e que eu falo assim, é tão bom quando a gente tá assim, essa coisa do rir junto, do fazer junto, e do abusar, do perturbar. Então, assim, o humor é fundamental, e ele ajuda, aproxima um casal, porque ele traz leveza pra vida, traz leveza pra relação, pras relações de uma forma geral. A gente até vê que em determinados... ambientes que são ambientes mais pesados ou que são ambientes que estão mais sisudos ou fechados, às vezes chega alguém com essa leveza ou com uma brincadeirinha ou dando uma piadinha, coisa sutil, é legal, como tem, eu amo mesmo o cinema francês, que é um humor mais inteligente, o inglês, você tem a coisa lá do Mr. Bean, que eu não gosto muito, que já é o outro lado, o masculino que os homens adoram, já não me atrai, mas a questão do humor, de como as coisas são feitas mais de uma forma inteligente, atrai mais as mulheres, eu acho. Mas pra mim, bom humor é fundamental. Você ia falar alguma coisa, Di? Se não, então eu vou pegar o gancho. Como é? Vocês já se relacionaram com mulheres mal-humoradas? Eu já. Rapaz, como é? Rapaz, eu não me relaciono. Eu simplesmente... Eu evito me relacionar, na verdade. Quando eu sinto que a pessoa tá de mau humor, eu afasto logo. Eu já digo que eu não sou obrigado a suportar. Então, e é muito chato, e realmente se você for entrar numa onda comparativa, seja por que motivo for, a gente tá vendo uma cena de humor aqui ao vivo, Maiara levantando e abaixando a cadeira aqui. De Djalma, síndrome de dentista. De Djalma, e a cadeira abaixando. Acontece de dentista, valeu, gente. Síndrome de dentista. Continue. Não, tem isso, assim, de uma forma geral, é bem mais fácil encontrar mulheres mal-humoradas do que homens mal-humorados. Tá. E aí eu não sei por que cargas d'água, mas é um negócio que é insuportável. Eu não consigo conviver com pessoas mal-humoradas. Gil, a vida da mulher, ela é muito complicada psicologicamente em vários aspectos. Que a mulher é muito cobrada.
ela é muito cobrada em tudo. O homem geralmente não é tão cobrado assim, mas a mulher é cobrada, porque se ela não tem namorado, é cobrada porque não tem namorado. Se ela casou e ainda não tem filho, é cobrada. Se ainda não casou, é cobrada por isso. A mulher vive numa pressão muito grande pelas próprias mulheres. Não é? Sim. As mulheres cobram muito, elas são muito cruéis umas com as outras nesse ponto. Não é? Elas deveriam ser mais leves. Não, e tem aquela questão também de que hoje em dia homem e mulher trabalham geralmente na rua, né? Isso, os dois estão trabalhando na rua. Só que quando chega em casa, quem vai esquentar a sopa, quem vai limpar o cocô do menino, quem vai lavar os pratos, ainda essas tarefas domésticas ainda não são divididas. Porque elas, as mulheres também, aprenderam ou querem ser assim, talvez. Muitas vezes elas mesmas assumem isso e o homem relaxa e fica perpetuando esse instrumento de poder também, sabe? Para que o outro se sinta assim. Que ela é dependente dela. É preciso que a mulher abra o olho com relação a isso. Né? Poxa, gostei. Vocês estão travando aqui uma discussão. Ontem eu estava no aniversário de uma amiga minha e aí eu conheci uma psicóloga, quero mandar um beijo, Ivete Couto, e ela estava dizendo, né, eu falando sobre o tema, e ela falou assim, Mayara, tem a questão também hormonal, que o homem tem, sobretudo, um hormônio que age mais especificamente sobre ele, enquanto a mulher tem vários outros. Então eu não cheguei a conversar com ninguém, sobre essa questão da quantidade bem maior de hormônios femininos que interferem no seu humor, interferem na sua química corporal, e como isso, na verdade, influencia a mulher no dia a dia, no seu bom ou mau humor, e que faz com que a gente tenha esses altos e baixos. Mas podia ter uma coisa igual a pessoa que tem um problema de diabetes. Que anda com insulina, uma a mulher podia andar com a porra de um negócio desse, né? E começa a moça, mas tem homem mal-humorado também, viu? Ave Maria, tem gente com cara sisuda, tem homem mal-humorado. Por que você acha, Djalma, que as pessoas procuram parceiros ou parceiras mal-humorados? Ou que atrai esse tipo de gente, ou que fica? Tipo, gente, desculpe, tipo de gente não. Foi horrível agora, eu faço minha culpa, porque é ruim, é chato conviver tipo com alguém mal-humorado. Mas eu fui péssima agora. Mas vamos lá, indelicada. Quando nós olharmos uma pessoa no seu comportamento, nós teríamos que ter uma visão completa da vida dela. Como é que essa pessoa foi criada? Como é que essa pessoa se desenvolveu? O ambiente. Existem pessoas, por exemplo, homens e mulheres, por exemplo, que não gostam muito de toque. Outros já gostam demais. Por quê? Porque como foram criados, como eram os pais, como elas foram reprimidas. Então, no inconsciente nosso, determinados complexos agem no cotidiano. Então, às vezes, inclusive, eu não sei se eu já contei aqui, uma vez eu estava atendendo uma mulher que venceu na vida, era muito firme, dirigia muitos homens, etc. E um dia eu disse para ela, menina, você é uma mulher macho, tá? E passou o tempo, quando ela voltou para a sessão de jornal, eu passei muito mal, porque eu não lhe disse mais liberdades. Eu digo, por quê? Porque você me chamou de mulher macho. Eu tinha feito um elogio, e ela tomou de outro jeito, porque um complexo dela era esse. Porque como ela não tinha se casado, então, e ela dirigia, então eu acho que ela tinha, no fundo, ela associava a mulher macho com ser sapatona, sei lá, homossexual. Entendeu? Entendi. Então tem muito isso. Que também não era problema nenhum. Não, é verdade. Não seria problema, mas para ela era. Não é? Para mim não, para ela sim. Eu era tão pintona quando eu era pequena. Enfim, não gostava de nada de brincadeira de boneco. Nunca suportei brincar de boneco. Eu gostava mais de brincadeiras masculinas. Eu era brigona. Minha avó só vivia cantando pra mim. Paraíba masculina, acho sim, senhor. Você é uma onça, uma cobra, uma jararaca, uma Paraíba masculina. Eu ria. Não ligava não. Eu falava assim, sou briguenta mesmo. Agora, vem cá. A presença feminina numa roda masculina inibe o humor de vocês? Meu não. Os incomodados que se mudem. Eu também. Mas olha, existe um código, aquilo que eu falei. Vocês entre si, quando as mulheres chegam, que foi aquilo que eu falei no início, parece que vocês mudam como é o nome? Sem combinar, sem ninguém olhar nada pra ninguém, sem precisar fazer um olhar, um aceno, nada. Vocês mudam o papo. Não, comigo não acontece isso. Não, quando eu tô com meus amigos, a pessoa que tá do lado ali, se ela tá incomodada, se não gosta do humor, ela vai embora, vai pro banheiro, pule pela janela, faça o que quiser. Eu não mudo. Eu acho inclusive, porque eu tenho uma relação com qualquer ser humano, pra mim todo mundo é igual, todo mundo tem capacidade de curtir, de se divertir, de falar e tal. Então assim, eu não tenho isso comigo. Já aconteceu, inclusive, volto a falar, porque a gente estava uma vez, há um tempo atrás, com uma amiga. A gente quem? Eu,
Tava eu e minha namorada, Prazeres, que é Carlos Prazeres. Como é o nome da sua namorada? Você fala Ana, toda hora, eu e minha Ana. namorada, eu e Ana, vamos Ana lá. Oliveira. Ana Caroline Carvalho Oliveira, da Cidassauro, Nossa! de Orleans e Bragança. E aí tava eu, Ana, Prazeres, a namorada de Prazeres, se eu não me engano e tal. Eu sei que tinha uma amiga dele que era de fora, não vou falar o estado pra não ficar preconceituoso e tal. Mas era uma mulher que toda piada que eu e Prazeres fazíamos, ela fechava a cara, não gostava e tal. Só que assim, eu não vou deixar de ser natural, de fazer as piadas que eu sempre faço, porque, não, vai ter uma pessoa que pode se incomodar e pode atingir, até porque é humor, é brincadeira, e tá todo mundo se divertindo, morrendo de rir, essa pessoa fechando a cara, aí como é que vocês falam isso, como é que vocês falam isso disso, tal coisa e tal. Não tenho paciência não, sinceramente. Djalma, vamos lá, a presença feminina inibe o humor masculino? Com Gil não, que bom, Gil... Ok, vá. Depende, sabe por quê? Não, Eu fiz um curso uma vez, Tá. eu era da Petrobras e fiz um curso de processamento de dados. Então, nós os que passamos eram 15 numa sala. Nesse 15 tinha 2 mulheres. Tá? A gente começou a ser meio inibido, mas daqui a pouco o pessoal estava se safando. Quando a gente falava alguma coisa pro outro, pegou, a gente vai lavar a mão um pouco. São coisas desse tipo. Então, essas brincadeiras começaram, aquela brincadeira masculina. Uma das mulheres era muito fechada, dessa tipo que você falou, querendo botar ordem. Pô, você tem 2 mulheres em 15, tem 13 homens, sendo agora ela se deu mal porque a outra, ela era homossexual, então ela entrava no jogo masculino, então ela ficou isolada. No final ela teve que entrar no jogo, amigo. Aí ela foi aculturada. Ó, meninos, a gente tá chegando já ao final. Liguem pra gente, quero saber de vocês como é lidar com uma mulher mal-humorada. Mayara, eu queria pedir por favor, porque pediram aí o telefone lá meu da clínica, então 33450606 para quem deseja na psique. Djalma Mota Argolo. Quero saber de vocês o seguinte, eu vou falar. No segundo programa do Cabeça de Homem ano passado, eu fui falar sobre a relação do homem com o pênis. Eu falar assim, o homem quando tá nervoso pega no pinto, quando tá animado pega no pinto, quando tá brincando com o outro pega no pinto. Essa coisa do homem com o pênis é uma coisa, é uma relação muito, como é que eu diria, orgânica, essa coisa assim, visceral. De fálica. Pronto, vamos lá, meninos. Não, que pode ser a Ana, não é? A anaconda. Okay. Mas tudo bem, vá, continua. Não, vai ficar mais bonitinho esse horário pinto. Aí tô eu, aquela coisa que eu falo de como os homens falam. Eu chego na sala, meu marido não vê, ele liga pro amigo dele, faz assim, porra, fulano, Mayara vai fazer um programa pra falar do nosso pau. Aí eu parei, quando eu fui chegando, eu fiz, o que é isso, menino? Eu vou falar sobre o pênis. O materno dela! Cara, o materno dela! Aí eu falei assim, o que é isso? Aí eu falei assim, não, assim que se fala ali, ó, com meus amigos eu falo como eu quero. Eu acho engraçado essa coisa do linguajar de vocês. Quando ele percebeu que eu estava próximo, ele mudou. Só que aí eu vi que ele queria conversar, e eu saí de perto. E eu vejo isso, que quando vocês estão conversando entre si, muitas vezes você é uma exceção, mas a maioria dos homens muda, digamos assim, o linguajar, que vocês têm um linguajar próprio, muda isso e... Quando entra uma mulher, quando chega uma mulher, quando entra não, quando chega, porque esse negócio de entra aqui vai começar a ter um duplo sentido. Vai sim. Olá, eu tô com o Ernesto Carvalho do Costa Azul na linha 2. Olá, Ernesto. Tudo bom, Mayara? Como é que tá você? Queria ouvir se era você, porque com esse nome e sobrenome... Tudo bem, meu amigo, e você, como é que estão as coisas? Tudo bem, minha amiga. Lindo aqui, com todo prazer na rádio, entendeu? Saudade da amiga. Ah, felicidade saber que eu tô sendo ouvida. Que bom, a gente tá levando uma boa mensagem, né? Deve tá levando alguma coisa boa. Eu acho perfeito que a gente discuta as coisas nesse nível. Eu tô achando ótimo. Você já usou do humor para conquistar alguma mulher? Ou já se relacionou com alguma mulher mal-humorada? Bom, as duas coisas. Eu acho que assim, eu tinha um ditado que eu costumava repetir, que dizia que o caminho do coração da mulher passa pelo sorriso. Porque o humor demonstra inteligência, entendeu? E as mulheres, na verdade, eu acho que elas buscam um pouco mais isso, né? De outro lado, eu já tive também uma namorada mal-humorada, mas o mau humor dela era por conta de ser uma pessoa muito ciumenta, muito difícil de aguentar isso, o relacionamento foi embora. É um outro aspecto. Vixe. Então era o aspecto do humor usando como controle do relacionamento. Pô, mas adorei isso. O caminho do coração da mulher passa pelo sorriso. Tô anotando aqui, viu, Ernesto? Você pode ver que as pessoas sorriem mais,
elas normalmente são mais receptivas, têm a vida mais tranquila e outras coisas. Acho que o humor é fantástico para isso no relacionamento. Eu acho, porque o humor traz sorriso e o sorriso aproxima as pessoas, né? Com certeza. Legal. Meu amigo, prazer você participar. Obrigada, um beijão, viu? Prazer o meu, beijo pra você, um abraço pra vocês todos. Valeu. Meu povo, estamos chegando ao final, Uma pergunta ótima aqui. Não, mas a gente vai responder rapidinho, mas vai ter que responder rápido. Quero agradecer a todos que estiveram com a gente hoje. Domingo que vem tem mais. Domingo que vem a gente começa com a série O Homem e a Paternidade, tá? Mas antes disso, eu quero encerrar, agradecer aqui a Djalma Margolo, agradecer a Gil Vicente, agradecer a minha equipe, agradecer a todos vocês ouvintes e fazer uma última pergunta. Meninos, o politicamente correto é uma ameaça ao bom humor, ao humor masculino? Olha, eu acho que eu odeio o politicamente correto. Tá. 2. Tá? Agora, o problema é que muita gente se vale da crítica ao politicamente correto pra fazer... Ops. Não, se vale do politicamente correto. Porque o politicamente correto é chato, pra fazer piadas que são preconceituosas, que passam por outros caminhos. Então, assim, eu adoro ser politicamente incorreto. Agora, jamais para agredir o diferente, o mais fragilizado, o que está em situação de vítima da sociedade. Então, assim, eu não gosto do politicamente correto, mas ao mesmo tempo brincar com a questão do estupro, da pobreza, da fome, da negritude, da homossexualidade, da forma como se brinca muitas vezes, eu acho de uma estupidez imensa. Por isso que eu falo que eu gosto do humor que ri de si mesmo. Exatamente. Os judeus são craques nisso. Eu fui para eu lembro que eu fui para um show de um cara chamado Moni Ovadia em Roma, que o show dele era cantando músicas judias e outra parte do tempo ele fazendo piadas sobre judeus. E eu estava justamente hoje falando com o Dante e com Maiara sobre o Moacir Scler, que escreveu um livro do Éden ao Divã, o humor judaico. Como eles fazem brincadeira com ele. A brincadeira, eu estou com você, o problema do politicamente correto é você não entrar na linha do preconceito, porque às vezes se usa o humor preconceituosamente, para justamente colocar o outro que se julga diferente, que a gente julga diferente, abaixo, diminuí-lo e menosprezar. Tem um filme que é curtinho, procurem, isso é uma ordem. Chama-se O Riso dos Outros. Você acha no YouTube, 40 e poucos minutos, não chega a 1 hora, e discute essa questão do politicamente correto no humor, e é genial, porque tem Laerte, que é um gênio absoluto, tem... aquele menino que faz os malvados, André Dahmer, e aí tem essa brincadeirinha, aí tem Danilo Gentili, esses bestão todo aí também. Meu povo, precisa encerrar. Meninos, deem tchau. Gil Vicente e Djalma. Tchau, muito obrigado, até a próxima. Espero voltar. Obrigada, meninos. Fui. Lavínia já tá aqui com a equipe. Beijos, até domingo que vem.